Rúbrica Página Aberta. Reflexões Sociológicas. Valdemar Ferreira Ribeiro. Suicídio. Descontrole inconsciente da personalidade. Primeira parte. Na Suécia, em meados do século XX, 1950, ver um homem negro era uma visão rara e exótica. Quando alguns homens negros se atreveram a viajar para fora de seus países em África, alguns deles foram viver no norte europeu, países escandinavos, e sua chegada foi encarada com interesse e curiosidade. As mulheres negras africanas, em geral, só no fim do século XX assumiram uma postura menos submissa e mais independente e começaram a viajar para outros países. Naquele espaço europeu do norte, a chegada de seres humanos negros despertou uma certa sensualidade nas mentes femininas escandinavas. Alguns desses homens que chegavam ali eram artistas musicais e um deles tinha uma namorada sueca de 16 anos de idade. Mas ele, o artista negro, em certa ocasião, decidiu terminar com aquele namoro. A moça sueca não aceitou o fim da relação amorosa e passou a perseguir o artista, ameaçando-o de diferentes maneiras. E como isso não resultou, decidiu então ameaçar com seu próprio suicídio. Após algum tempo, como as ameaças não surtiram efeito, a moça tomou a decisão de suicídio e afogou-se no rio que passava na cidade. Este era apenas mais um caso frequente de suicídio de jovens naquele país europeu, nação que está na vanguarda do desenvolvimento social e econômico. Em Portugal, no início de 1996, 3 jovens pularam juntos de uma ponte alta, deixando uma mensagem lacônica acerca de seu gesto. Casos de suicídio voluntário de jovens e adultos há por toda a parte, principalmente em países ditos tecnológicos e mais desenvolvidos economicamente, mas também em países em guerra, tais como na Palestina e no norte de África e até na Ásia, com os chamados homens e mulheres bomba. Há diferentes motivos para uma decisão de suicídio: decepções amorosas, falta de carinho e compreensão familiar, falta de objetivos de vida, violência contra os jovens e mulheres, drogas, estresse urbano, motivos financeiros, etc. Nos casos da Suécia e Portugal, uma das razões que levam os jovens ao suicídio está no seu modus vivendi, principalmente os jovens, pouco habituados às dificuldades e desafios da vida no dia a dia. E qualquer pequena contrariedade é motivo suficiente para um descontrole da personalidade e decisão de suicídio. Mas por que esses jovens e até adultos tomam decisões de suicídio, demonstrando que suas mentes estão em desequilíbrio e perderam o sentido da vida? Nestes países, como por exemplo Suécia e Portugal, nações que têm uma vida aparentemente com poucas dificuldades, tanto a nível econômico como social, pois nestas nações
existem estruturas governamentais e privadas que prestam boa assistência social e as famílias muitas vezes pertencem a classes de bom nível econômico e talvez até sejam famílias sem grandes conflitos emocionais. O Estado e as organizações desportivas e outras organizações de lazer nos países tecnológicos e nos países ditos socialistas ou ex-socialistas assumiram um papel de custódia quase permanente dos jovens. Nestes países, as famílias, os políticos, as escolas, as organizações ditas religiosas e uma grande parte da sociedade solicitam que o governo assuma a custódia dos jovens por razões óbvias de comodismo, razões econômicas, violência familiar, falta de tempo para atender às necessidades psíquicas dos adolescentes, falta de formação e capacidade dos próprios adultos e pais, falta de horizontes por parte dos adultos para ajudarem os jovens na construção de uma vida mais criativa, etc. Os adultos justificam a custódia do tempo dos jovens por parte de certas instituições estatais ou privadas, dizendo que se não tiverem seus tempos livres ocupados, sem importar o tipo de ocupação, caem em vícios extremados, tais como as drogas, banditismo, suicídio, sexo, etc. E assim procuram ocupar os tempos livres dos jovens em atividades cuja mente é pouco exigida. Por vezes, os jovens são entretidos em atividades que pouco levam à reflexão profunda, até porque a sociedade, no global, não tem esse tipo de preocupação. Essa ocupação dos tempos livres dos jovens muitas vezes serve apenas para passar o tempo. O tempo que um ser humano dispõe aqui, nesta vida, é muito curto e passar o tempo representa um desperdício do mesmo, pois a vida, já de si curta, deve ser vivida na sua máxima capacidade criativa e ajudar os jovens a refletirem sobre a vida é muito importante para o desenvolvimento da inteligência e na construção de uma personalidade consciente e equilibrada. Hoje em dia, as sociedades mais evoluídas criaram ONGs para desenvolverem trabalhos sociais em países com mais dificuldades, de toda a ordem. E desse modo, isso pode permitir aos jovens destes países mais evoluídos, ao participarem nestas ONGs, terem um aprendizado maior do mundo real e profundo e podem desenvolver uma personalidade mais equilibrada, forte e guerreira.